facto, na altura, Rui Costa era diretor desportivo do Benfica e Luizão, capitão de equipa. Dioricides conta que o incidente aconteceu num jogo em que esperava ser titular, mas ficou no banco. Revela ter ficado irritado e, depois de ter estado a aquecer grande parte do tempo, foi por iniciativa própria para o balneário. Terá depois sido abordado por Rui Costa, momento em que Luizão interveio, evitando o confronto físico. Luís Filipe Vieira falou ontem em exclusivo à CMTV. O antigo presidente do Benfica diz que Rui Costa não tem mérito na conquista da Youth League por parte do Benfica. Considera que o mérito é apenas da equipa técnica e dos jogadores. Realça o trabalho feito na formação desde 2006, a altura em que era presidente e em que o Benfica inaugurou o centro de estágios do Seixal. Vieira discorda também da contratação de Roger Schmidt. Diz que existem treinadores portugueses que podiam fazer melhor trabalho porque conhecem a realidade do futebol português. Luís Filipe Vieira vai estar na CMTV numa entrevista exclusiva no próximo dia 9 de maio. Cerca de 50 adeptos acompanharam a chegada da equipa de sub-19 do Benfica depois da conquista da Youth League. Os novos campeões da Europa de sub-19 foram ovacionados pelos adeptos. O autocarro chegou a abrandar para que os jogadores pudessem mostrar a taça conquistada e agradecer a presença e o apoio dos cerca de 50 benfiquistas. O autocarro chegou mesmo a ser perseguido pelos adeptos e a polícia foi obrigada a intervir para evitar acidentes. Aqui está o momento em que chega o autocarro da comitiva que transporta a comitiva do Benfica, aqui a passar pela zona onde estão os adeptos. Houve uma recepção muito calorosa por parte destes adeptos. Foi cerca de meia centena de adeptos que se juntaram junto ao autocarro do Benfica para dar os parabéns à equipa que pela quarta final consegue conquistar este troféu, a Youth League, a Liga dos Campeões de Sub-19. Também o Futebol Clube do Porto já o tinha conseguido em 2019, agora consegue o Benfica pela primeira vez. E aqui vemos a reação por parte dos adeptos, com cascóis também aproximando-se do autocarro onde seguia a comitiva do Benfica, e também os jogadores no interior do autocarro acabaram por agradecer também esse apoio por parte dos adeptos que se juntaram perto do autocarro que transporta esta equipa do Benfica, equipa de sub-19, que é agora campeã europeia depois de ter vencido o Salzburgo por 6-0, uma goleada em que também Henrique Araújo esteve em destaque, jogador que já fez a estreia pela equipa principal do Benfica, marcou 2 golos também no jogo de ontem, que consagra esta equipa de sub-19 como a nova campeã europeia. Um troféu há muito aguardado também pelo Benfica, que já tinha estado presente em 3 finais, tinha perdido essas 3 finais e conseguiu mesmo chegar a esta final e vencê-la, já depois de também ter eliminado o Sporting na competição, e acabou por fazê-lo com um resultado expressivo de 6-0. Aqui está o momento que relatávamos há pouco, em que os adeptos perseguem o autocarro para dar os parabéns à equipa do Benfica. E hoje é noite de Liga dos Campeões. Vamos ver os golos com Rui Pedro Vieira. Este é um alerta CM. Boa noite. Bernardo Silva marcou neste jogo na vitória do Manchester City por 4-3 frente ao Real Madrid. Primeira mão das meias finais da Liga dos Campeões. O primeiro golo surge aos 2 minutos. Mahrez assiste Kevin De Bruyne para o 1-0. Passados apenas 10 minutos, o City aumenta a vantagem. Gabriel Jesus trabalha na área depois do cruzamento e faz o 2-0. O Real consegue reduzir aos 33 minutos. Mendy faz o cruzamento, como acabámos de ver. Depois dar então conta de que na segunda parte o City volta a aumentar a vantagem. Phil Foden finaliza de cabeça depois do cruzamento de Fernandinho. O Real volta a responder numa grande jogada individual de Vinícius Júnior. O extremo corre quase todo o campo e faz mesmo o 3-2. Ainda Vinícius vai até ao fim para fazer um golaço! Que momento! Inspiração individual, que maldade, de facto. 3-2 por esta altura. Consegue atrair a pressão do City e depois saltá-la. O City chega à goleada com um grande golo de Bernardo Silva, internacional português, a fazer o 4-2 desta forma. E depois também, naturalmente, a festejar. É uma peça de museu.
O árbitro marca penalti para o Real, neste lance por mão na bola. Benzema reduz para o 4-3 final de forma brilhante. O Manchester City a levar melhor neste jogo da Liga dos Campeões. João Félix festejou com o irmão, Hugo Félix, a conquista da UEFA Youth League. João Félix tinha pedido antes da final, como se vê nesta publicação, para que os sub-19 vingassem a derrota de 2017 na final da competição. Na altura desta publicação, Hugo Félix disse ao irmão para não se preocupar. Palavras que foram ontem recordadas pelos irmãos durante a festa. Depois da vitória de ontem do Benfica, o jogador do Atlético Madrid deu os parabéns ao irmão através de uma videochamada. Roger Schmidt já está atento aos jovens da formação do Benfica que conquistaram a Youth League. O futuro treinador do Benfica já está a trabalhar na próxima época e, segundo o jornal A Bola, está mesmo a tomar decisões em conjunto com a SAD do Benfica. Está também a começar a conhecer os jovens da formação, como os que ontem conquistaram a Liga dos Campeões de Sub-19. Ao que tudo indica, o Benfica vai começar a época antes dos rivais para jogar as eliminatórias da Liga dos Campeões. A presença na fase de grupos da competição é fulcral para o clube e também para o novo treinador. A venda de Darwin pode bater o recorde de João Félix. O Benfica tem a expectativa de vender o avançado uruguaio por um valor a rondar os 130 milhões de euros. Jorge Mendes vai reunir-se esta semana com vários clubes ingleses interessados no internacional uruguaio. Manchester United, Arsenal e Liverpool estão na linha da frente para contratar Darwin. O Benfica não abdica do avançado por menos de 100 milhões de euros. A cláusula de rescisão está fixada nos 150 milhões. José Mourinho pode desviar Checa do Benfica. O jornal italiano Gazzetta dello Sport avança que o técnico português está interessado em contar com Checa no meio-campo da Roma. O médio português, de 27 anos, está em final de contrato com o Lille. O Benfica tentou convencê-lo a mudar-se para a Luz, mas o salário exigido por Checa complicou o negócio. Agora, a Roma de José Mourinho entra na lista de interessados e pode deixar o médio português ainda mais longe do Benfica. Nelson Veríssimo pode vir a ser o próximo treinador do Braga. O técnico do Benfica estará na lista de António Salvador, de possíveis treinadores para a próxima época. A notícia é do jornal A Bola. Carlos Carvalhal tem sido apontado a alguns clubes brasileiros e pode deixar o Clube Minhoto. De acordo com António Conceição, treinador dos quadros do Braga, Nelson Veríssimo enquadra-se perfeitamente no perfil pretendido pelo presidente do Clube Minhoto. Mas a CMTV sabe que o Estoril também estará interessado em Nelson Veríssimo. À medida que se aproxima a chegada de Roger Schmidt, aumentam os interessados em Nelson Veríssimo, que não deve continuar no Benfica. Jorge Jesus jantou com o presidente do Fenerbahçe, clube que está interessado na contratação do técnico português. O jantar aconteceu no sábado passado, num conhecido restaurante em Lisboa. As imagens mostram Jorge Jesus ao lado do presidente do Fenerbahçe e também de Marcelo Rebelo de Sousa. Entretanto, o clube turco fez um comunicado no qual nega que exista um acordo com qualquer treinador. Acrescenta que as entrevistas de emprego para o cargo são realizadas individualmente quando for apropriado. Jorge Jesus está sem clube desde dezembro passado, quando deixou o Benfica. Avançamos agora com o Futebol Clube do Porto. O Sérgio Conceição defende que ficaram 3 penaltis por assinalar a favor do Porto no jogo frente ao Braga. Depois da derrota por 1-0, o técnico fez críticas à equipa de arbitragem liderada por Hugo Miguel. Disse mesmo que o árbitro tem azar com o Porto, porque, nas palavras de Sérgio Conceição, no ano passado já tinha prejudicado o clube no jogo frente ao Moreirense. Pepe também fez críticas à arbitragem, diz que se fala muito de Taremi e dos árbitros e que por isso Hugo Miguel foi condicionado para o jogo. Pepe diz não entender como é que, com tantas câmaras, o árbitro não vê os penaltis. A APAF avançou, entretanto, com uma queixa contra o treinador e contra o capitão de equipa do Futebol Clube do Porto. E o caso mais polémico do jogo entre Futebol Clube do Porto e Sporting Braga aconteceu aos 3 minutos. O lance é entre Evanilson e Mateus. O avançado portista é derrubado pelo guarda-redes dentro da área. Hugo Miguel entendeu que não houve motivo para penalti. O VAR, que era Fábio Melo, teve a mesma opinião. Aos 5 minutos, mais um lance polémico na área do Sporting de Braga. O Futebol Clube do Porto reclama penalti porque entende que Al-Musrati tocou a bola com o braço esquerdo na sequência de um cabeceamento de Pepe.
Tanto o árbitro como o VAR entenderam que o jogador tinha o braço em posição natural. Aos 45 minutos, mais um lance polémico na área do Sporting de Braga. Ian Couto falha o cabeceamento e de costas para Taremi acaba por pisar o calcanhar esquerdo do avançado, que cai depois no relvado. O árbitro Hugo Miguel e o VAR Fábio Melo entenderam que não existiu qualquer falta sobre Taremi. E na sequência deste lance, Taremi foi tirar satisfações junto ao árbitro Hugo Miguel. Durante o intervalo, sobre os lances em que reclama penalti, o árbitro respondeu com um sorriso e com um gesto que parecia sugerir que Taremi tinha mergulhado para o relvado, ou seja, que tinha simulado o penalti. Sérgio Conceição ficou irritado com a equipa de arbitragem no final do jogo frente ao Braga. Viveram-se mesmo momentos de tensão no relvado após o apito final de Hugo Miguel. Sérgio Conceição esticou a mão para cumprimentar o árbitro, mas acabou por retirar a mão no momento. Depois teve de ser acalmado por elementos da equipa técnica. Já Luís Gonçalves foi mesmo expulso por dirigir palavras a Hugo Miguel. À semelhança de Sérgio Conceição, Luís Gonçalves teve mesmo de ser agarrado e acalmado. Continuamos a olhar para o Futebol Clube do Porto, que pode ser campeão no clássico com o Benfica, no Estádio da Luz, na penúltima jornada do campeonato, com 9 pontos ainda em jogo, com o Sporting e o Porto separados por 6 pontos. A questão do título pode ficar encerrada só no Jogo da Luz. A equipa de Sérgio Conceição joga na próxima jornada frente ao Vizela, enquanto o Sporting recebe o Gil Vicente. O Porto só festeja o título na próxima jornada se conseguir um resultado melhor do que a equipa de Ruben Amorim. Caso contrário, o jogo com o Benfica, marcado para o próximo dia 7, pode mesmo ser decisivo para a atribuição do título nacional. E vamos olhar para o que falta jogar a Futebol Clube do Porto e Sporting neste campeonato. Começamos pelo Porto, que recebe o Vizela na próxima jornada. Desloca-se depois ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica. Na última jornada do campeonato, novo jogo no Dragão, desta vez frente ao Estoril. Já o Sporting vai ter pela frente o Gil Vicente, já no próximo fim de semana, no próximo domingo. O jogo seguinte é em Portimão, frente ao Portimonense. A equipa de Ruben Amorim fecha o campeonato com a recepção ao Santa Clara. Agora, uma polémica que tem marcado os últimos dias, já lá vamos. Antes disso, vamos também olhar para os casos de arbitragem do Boa Vista Sporting. Ao minuto 34, o Sporting reclama penalti de Abascal sobre Marcos Edwards. O contacto entre os jogadores aconteceu, mas o árbitro entendeu que não houve qualquer falta do jogador do Boa Vista. Está um dos lances polémicos deste jogo entre Boa Vista e Sporting. Aos 56 minutos, o Sporting aumentou a vantagem através de um autogolo de Abascal. As imagens não são esclarecedoras sobre se o guarda-redes do Boa Vista defendeu para lá da linha de golo. Sem a tecnologia de linha de golo, Manuel Mota confiou na indicação do árbitro assistente e validou o 2-0 para o Sporting. É o lance mais polémico deste jogo entre Boa Vista e Sporting. Ao minuto 81, Manuel Mota assinalou penalti para o Sporting. O árbitro seguiu a indicação do assistente e considerou que Abascal empurrou Tabata na área do Boa Vista. O Amorim considera que a derrota do Porto em Braga e a vitória do Sporting no Bessa não mudam nada nas contas do título. O técnico do Sporting disse não acreditar que o Futebol Clube do Porto perca mais 2 jogos nos 3 que faltam jogar até ao final do campeonato. O Amorim realça que o Sporting está a 6 pontos do primeiro lugar. Acredita que um percalço do Porto é possível, mas 3 é mais complicado. Nesse sentido, diz não acreditar que o Sporting possa revalidar o título. Ainda assim, realça que a equipa deu uma boa resposta às derrotas com o Benfica e o Futebol Clube do Porto. Diz mesmo que era esta a resposta que esperava por parte dos jogadores. Pedro Gonçalves foi muito criticado pelos adeptos do Sporting devido ao desempenho que teve ontem frente ao Boa Vista, isto apesar de ter sido de pote a assistência para o primeiro golo do jogo, marcado por Mateus Nunes. Os adeptos utilizaram as redes sociais para apontar o dedo ao avançado devido aos passos falhados e às perdas de bola no Bessa. Os adeptos também criticam Ruben Amorim por insistir na titularidade de Pote, que esta época só marcou 8 golos na Liga, enquanto na época passada foi mesmo o melhor marcador da prova com 23 golos.
Slimani apoiou o Sporting à distância no jogo frente ao Boa Vista e fez questão de o mostrar nas redes sociais. O avançado argelino viu o jogo em casa e publicou esta fotografia, onde escreve "Vamos" em inglês. No momento de ruptura entre Slimani e Ruben Amorim, o jogador não deixa de demonstrar o apoio à equipa nesta reta final de campeonato. Ruben Amorim já disse que Slimani é um assunto encerrado. Também ausente esteve Mateus Reis, que falhou o jogo com o Boa Vista devido ao castigo de que foi alvo depois do clássico no Dragão. Segundo o jornal Record, o Sporting decidiu não avançar com o recurso para o pleno do Conselho de Disciplina, o que poderia suspender o castigo. O lateral tinha sido punido com um jogo antes da meia-final com o Porto, da Taça de Portugal. O Sporting tinha 2 dias para requerer a documentação e 5 para recorrer. Mateus Reis foi opção no jogo da Taça de Portugal. Mateus Reis foi alvo de um processo disciplinar devido a um gesto obsceno durante o polémico clássico no Dragão. Agora sim, avançamos com a polémica que tem marcado os últimos dias. Nuno Ribeiro e José Rodrigues, suspeitos da utilização de doping na equipa de ciclismo do Futebol Clube do Porto, estão suspensos de funções. Já são conhecidas as medidas de coação dos 2 arguidos da Operação Prova Limpa. Nuno Ribeiro e José Rodrigues têm de se apresentar uma vez por semana às autoridades policiais. Estão ainda proibidos de falarem um com o outro e ainda de contactarem outros elementos da equipa, como os atletas. Os advogados dos 2 arguidos vão recorrer destas medidas de coação. Nuno Ribeiro e José Rodrigues são suspeitos de dopagem e de adulteração da verdade desportiva. 7 ciclistas foram submetidos a testes para perceber se estavam sob o efeito de substâncias dopantes. Mas hoje é mesmo noite de Liga dos Campeões e com destaque para Bernardo Silva. É por aqui que começamos a análise nesta Liga de Ouro. Hoje fazem companhia o Bernardo Ribeiro, o José Calado, o Fernando Mendes e o Jorge Amaral. Muito boa noite aos 4. Boa noite. José, numa altura em que se fala, e vamos falar também aqui da formação do Benfica, Bernardo Silva acaba por ser quase aqui um expoente máximo dessa formação neste momento. Sim, não é só o Bernardo. Bernardo, Cancelo, Ruben Dias, João Félix, Renato Sanches, ou seja, vários jogadores que andam por essa Europa fora que realmente são produto da formação do Benfica. Deixa-me endereçar aqui os parabéns a todo o staff e estrutura pelo título conquistado na Youth League, a quarta final, a quarta foi de vez. Os miúdos estiveram bem, soberbos, fantásticos e por isso merecem os parabéns. Realmente eles mostraram aquilo que é raça e querer para ganhar um jogo e mereceram. Em relação a estes jogadores, são jogadores que saíram da formação. Nós sabemos muitas vezes que nem todos os jogadores podem ter sucesso, nem todos os jogadores jogam ao mais alto nível. Alguns, se calhar, estão noutras equipas de menor dimensão, é uma realidade. Mas a realidade é que o Seixal tem dado frutos, tem dado muitos jovens valores. É pena que às vezes alguns não sejam tão bem aproveitados como outros, mas a realidade é mesmo esta, infelizmente, no futebol, não é só no futebol português, o futebol internacional também. Cada vez mais o dinheiro manda, cada vez mais os interesses mandam, as comissões às vezes falam mais alto do que propriamente às vezes os valores dos jogadores e os valores que estão em cima da mesa às vezes os valores morais e por isso o futebol está cada vez mais um negócio e é muitas vezes como se fosse a um supermercado comprar e às vezes não se compra só a melhor carne, neste caso às vezes não se compra só os melhores jogadores, às vezes compra-se aqueles que os interesses às vezes à volta desse próprio jogador geram e por isso é sempre complicado. De qualquer maneira, hoje, depois de ver este resultado, ainda há pouco estava ali a falar com o Fernando, eu preferi não estar a ver o jogo, já que não tinha possibilidade de ver o jogo todo, queria ver o jogo em casa, mas o Fernando estragou-me logo a surpresa, não é? Quando eu cheguei, explicou-me logo como é que tinha sido o jogo todo, os golos e essas coisas todas, e então um grande jogo, 4-3. Mas aqui mostraríamos sempre as imagens. Sim, é verdade, mas as imagens é uma coisa, ver o jogo é outra. Mas o Fernando estraga logo a surpresa toda, disse-me logo um gol do Benzema, um Panenka, não sei o quê, pronto, o Fernando foi logo... E então, um grande gol do Bernardo, mais uma vez, mas o gol do Benzema, eu acho que este ano, sinceramente, daquilo que eu tenho visto todos os jogadores por essa Europa fora, se há alguém que se calhar este ano merece ganhar de uma vez por todas o Ballon d'Or, acho que é Benzema, acho que está a fazer a sua melhor época de sempre, creio eu, não só os golos, mas aquilo que tem dado ao Real Madrid, mais uma vez hoje foi importante também. Este resultado vai ser um jogo fantástico em Madrid, o Real já nos habituou também a grandes remontadas no Bernabéu,
e vai ter outra vez o público do lado dele para fazer outra remontada e vamos assistir certamente a mais um grande jogo. Mas eu vou ver na mesma o jogo em casa, Sr. Fernando. Sou desmancha prazer. Fernando, já que viste tão bem o jogo e há pouco, quando estávamos a ver as imagens, até comentavas que este gol de Bernardo Silva era parecido com o gol que tinha marcado em Alvalade. É dessa forma que vês este lance? É um bocadinho mais para trás, o outro é mais caído sobre a esquerda. Mas acho que nós temos de estar felizes, acima de tudo, por ver este tipo de jogos e ver jogadores portugueses a espalhar. É o que está ali, olha, a espalhar magia por estes relevados nestes jogos importantes. O Calado falou ali uma série de jogadores do Benfica. A gente tem tantos jogadores bons. Dá uns anos para cá, se a gente começar os Cristianos, os Figos... Eu falei de alguns do Benfica. Sim, mas os que andam por aí, os que vêm do Sporting, do Porto... Uma série do Porto, uma série de jogadores, Vítor Bahias, temos tido jogadores fantásticos. Olha, a fornada agora do Porto, estes miúdos, jogadores excelentes. O Fábio Vieira, o Vitinho... E acho que nós temos de estar felizes por ver estes miúdos a dar cartas por esta Europa fora. E o que vem aí, o Calado... Fernando, estão-me a pedir para te pedir que afastes um pouco a tua camisa, que está a tapar o microfone e, portanto, não estamos a ouvir-te nas melhores condições. Anos 60, que agora anos 60. Chegaste a Montijo, mas é importante o que estás a dizer, portanto, temos que te ouvir em condições. É aquela acho que temos de estar felizes por isto e temos aí uma série de miúdos. E o Calado estava a falar do Benfica, fiquei maravilhado. Tem lá um miúdo, o filho do Moreira, Salvador. É uma coisa inacreditável. Diego. O canhoto. É uma coisa inacreditável aquele miúdo. Acho que aquele miúdo tem um futuro. Agora é preciso que lhes deem a oportunidade a esses miúdos, como felizmente o Sporting deu, a uma certa altura, como o Benfica também já deu, como o Futebol Clube do Porto está a dar agora a estes miúdos, metam estes miúdos. E é a altura ideal. Se nós olharmos para este Benfica atual, não é? Está aqui, falta 3 jogos. Tem aqui uma oportunidade para dar uma oportunidade a estes miúdos, para o treinador novo também os ver em ação. Agora há jogadores fantásticos por aí. Jorge, Bernardo Silva é neste momento o jogador português em melhor forma? Nós temos muito, mas felizmente boa noite. Boa noite, Sr. Jorge. Ainda bem que o Bernardo voltou, faltava aqui alguma crispação entre nós, portanto, dessas suas férias. Espero que ele venha motivado para as receber. Teve. Eu acho que nós já foi aqui praticamente tudo dito em relação à qualidade de jogadores que temos espalhados em diversas equipas a este nível. Temos estes 3 expoentes, para mim são 3 expoentes. O Cancelo é um grande lateral, tanto joga à esquerda como à direita. Rúben Dias é só o capitão do Manchester City, quer dizer, não é de uma equipa qualquer, não é? Do Manchester City, quando o Fernandinho não está, como é evidente. Portanto, e Bernardo Silva é um jogador que, se eventualmente o Benfica tem imaginado que o Bernardo Silva poderia chegar a estes patamares, certamente naquela conversa com o Jesus tinha dito, não, espera aí, que eu vou-te meter já, não me vais-te embora, vais ficar aqui. Tu e o Cancelo ficam aqui. Depois eram vendidos, em vez de por 15 mil, eram vendidos por muito mais. Mas a gente nunca sabe. E é a mesma coisa com estes miúdos. Nunca temos milhões, claro. Nunca temos como estes miúdos, e também endereçar os parabéns à equipa do Benfica pela conquista, que é sempre de elogiar, é muito bom sempre para o clube e para o país, como é lógico. Nós nunca sabemos se estes miúdos, quando chegam a este patamar, se eventualmente vão ter aquele upgrade ou não. Há muitos que se vão perder, certamente, se calhar, Deus queira que não, mas há muitos que nós olhamos hoje ali e que têm um expoente fantástico, a gente diz, isto vai dar. Mas depois, quando passam para o outro patamar, as coisas já não acontecem assim, por diversos motivos. Porque daqui para cima as coisas podem não funcionar, não é? Às vezes é não estar no momento certo, na hora certa, porque é bem importante isso. E naquele momento, nessa tal hora certa, a gente agarrar essa oportunidade. Portanto, acho um bocadinho prematuro também isto de dar a oportunidade já a estes miúdos. Acho que não é um momento ideal. São coisas que têm que ser graduais, têm que ser evolutivas, têm que se acompanhar o crescimento disso e não fazer logo de... Já estamos a pôr aqui Benzema, já estamos a fazer comparações com estes jogadores com outros, que não é o momento. Esse às vezes é o problema aqui em Portugal, sabes? No Brasil não tem problemas em apostar em miúdos 16, mas é diferente. Anos. Mas, Zé, no Brasil é diferente. Tu tens um campeonato, tu tens lá um campeonato que até aos 20 anos, tu aqui os júniores acabam aos 18. Agora há uns anos para cá que temos a sub-23. Lá não, tu vais até aos 20 anos. Mas, Jorge, até aos 20 anos imagina uma coisa, trabalham a um nível muito alto. Mas com a nossa realidade financeira que existe nos nossos clubes, o que é melhor?
É melhor ir comprar jogadores de 15 ou 20 milhões de qualidade duvidosa muitas vezes que chegam, ou é melhor apostares nos miúdos que já sabes aquilo que eles têm. Mas isso é por aquilo que à volta, que o dinheiro tem que andar de um lado para o outro. Mas isso são outros 500. Mas quando digo isso, mas quando falo disto de alguns, não digo meter os miúdos todos. Claro, mas alguns... O Benfica, em princípio, vai se manter naquela posição. Aquilo já nem fu nem fá, não é? Nem fu nem fá, por assim dizer. 3 jogos. Por isso mesmo. Claro. Monta para eles. Dar a oportunidade. Um prémio, ali 2, 3 mil. Eu digo sinceramente, porque eu vi. Porque eu vi ali 2, 3 miúdos neste Benfica atual, pelo menos alguns espaços, jogam de caras. Também já vamos olhar melhor para os jogadores do Benfica, mas olhando ainda, Bernardo, para Bernardo Silva, sempre que se fala neste jogador, fala-se em Jorge Jesus, fala-se de um jogador que não terá sido aproveitado da melhor forma pelo Benfica. Hoje, à distância, parece que o Benfica, quer desportivamente, quer financeiramente, deveria ter feito um trabalho melhor para aproveitar este jogador. É difícil dizer-te, é um bocadinho de... Não é fazer futurologia, mas é ao contrário. É olhar para o passado e querer adivinhar, não é? Portanto, eu digo-te eu que disser, estou no conforto de quem hoje já vê Bernardo Silva como um jogador estratosférico dos melhores jogadores do mundo. E na altura, o valor de Bernardo Silva era evidente, e Bernardo Silva saiu do Benfica sem provas dadas na primeira equipa por 15 milhões, mas na verdade foi nessa altura que o Benfica, através do trabalho de Jorge Mendes, no fundo catapultou a sua escola, vendendo uma série de jogadores que ainda não tinham provas dadas na primeira equipa, mas vendendo-os por uma soma muito importante para o clube, apesar de nós podemos dizer, ok, mas se tivessem esperado, depois os jogadores podiam ter saído por muito mais. É verdade, mas há jogadores que dão, há jogadores que não dão. Na verdade, muitos desses jogadores deram. Eu acho que é um bocadinho injusto, se calhar. Eu entendo a mágoa de Bernardo Silva e, de facto, aquela coisa de aquela rábula do lateral esquerdo, e se calhar magoou e com razão, e, portanto, não me parece que ele venha a ter com Jorge Jesus uma grande relação. Mas na altura o Benfica também tinha uma grande equipa e era difícil entrar nessa equipa. Agora, podes dizer-me, ok, mas há treinadores que olham para os miúdos e apostam em detrimento dos consagrados. É verdade, Jorge Jesus não é tanto assim. Há outros treinadores que eu acho que são mais, como é que eu ia dizer, mais aptos para jogar com a formação. Uma coisa que me parece evidente é que, da mesma forma que o Porto não podia perder esta fornada de jogadores que lhes ganhou a Youth League e que hoje dão cartas, alguns deles na primeira equipa e outros já acabaram vendidos, é preciso dizê-lo, o Benfica neste momento tem a responsabilidade, perante o clube e perante o futebol português também, de olhar para muitos destes miúdos que estão aqui e que vão ser craques. É óbvio, como disse o Jorge muito bem, há coisas que acontecem, sejam elas lesões, que não se deseja a nenhum jogador, sejam elas, sei lá, falemos de Jota, que está no Celtic, que durante o processo de formação do Benfica parecia que ia ser um dos melhores jogadores da formação do Benfica e teve dificuldades e só agora se está a impor no Celtic. Mas é isso. Não, claro, há ali os uma jogadores têm que ser trazidos um bocado à terra. Agora já conquistou o espaço dele. Na altura chegou-se a comparar com o CR7, não é? E tem que se trazer. Na formação era um jogador brilhante. Sim, sem dúvida. Mas pronto, eu acho que há aqui um trabalho a fazer, seja por Roger Smith, seja pela estrutura do Benfica, olhar para estes miúdos. O recorde amanhã, posso dizer, já diz algum dos miúdos da formação que vão estar no plantel da próxima época. E pronto, e é isto. E de facto, eu estou de acordo com o Fernando. Há muitos bons jogadores, mas aquele escardino é pelo menos uma delícia para os olhos. E já vamos também olhar com mais atenção para a formação do Benfica, até porque falou em exclusivo à CMTV Luís Filipe Vieira sobre a conquista da Youth League, mas para já continuamos ainda a olhar para o Benfica, mas na perspectiva do mercado de transferências, porque o golo apontado por Ricardo Horta frente ao Futebol Clube do Porto reforçou o interesse do Benfica na contratação do avançado português. A CMTV já tinha dado conta deste interesse. Rui Costa chegou mesmo a falar com António Salvador, presidente do Sporting de Braga, para perceber as condições de um eventual negócio. O Braga não abdica do jogador por menos de 15 milhões de euros, metade do valor da cláusula de rescisão. Ricardo Horta marcou o golo decisivo que deu a vitória ao Braga frente ao Futebol Clube do Porto.
O avançado português é o terceiro melhor marcador do campeonato, com 16 golos, atrás de Darwin e Taremi. É também José Calado um jogador em grande forma e é visível precisamente pelo facto de estar em destaque na lista de melhores marcadores do campeonato, também por este golo que marcou ontem frente ao Futebol do Porto. Parece que face a estes valores de que estamos a falar, na ordem dos 15 milhões, o Benfica deve de alguma forma perder a cabeça por este jogador? Não é o Benfica. Eu acho que os 3 clubes grandes há alguns anos que andam a dormir, porque este jogador anda a dar cartas há não sei quanto tempo já. É um jogador que creio que todos somos unânimes em dizer que não sabemos se são titulares ou não quando vão para equipas grandes, mas que têm espaço pela qualidade que têm no plantel, isso têm. Dizer-te também que se calhar já não foi há mais tempo se calhar para outro clube, porque o Sporting Clube Braga não tem a totalidade do passe de Ricardo Horta e por isso se calhar o negócio sempre se tornou mais complicado a nível de valores. É de quem? É de outro empresário. Do coisa, do... Tem nada a ver com o Málaga? Também tem um... ok. E então se calhar esse negócio torna-se mais complicado. Agora, a nível da qualidade, eu acho que tem uma qualidade fantástica, creio eu que ainda tem 27 anos, ou seja, ainda é um jovem, entre aspas, está na sua idade certa, como nós às vezes dizemos no futebol, de maturidade, e que é um grande jogador. Para mim é um grande jogador, mas a questão lá está. Eu não devido das suas capacidades nem da sua qualidade, mas chegar a um clube grande, a competência depois e aquelas pessoas e os jogadores com quem tu vais lutar por um lugar, também às vezes são jogadores diferentes. Agora, que ele tem lugar, para mim em qualquer plantel dos 3 grandes, eu acho que tem... no 11 especificamente do Benfica, teria lugar, sabendo-se que em princípio o Darwin também será vendido no final desta época? Mariana, isso é difícil dizer. Imagina, já passou tantos jogadores pelo Benfica e não jogaram. Há um jogador para mim que eu ainda não consegui entender porque é que não joga e já está encostado há tanto tempo, que é o João Mário. E eu para mim, o João Mário, em condições normais, é um titular do Benfica. Por isso, é sempre muito difícil dizer. Agora, se tu me disseres em relação àquilo que eu vi do último jogo do Benfica, se era titular, isso era titular de caras. Se me disseres em relação a jogos que eu vi do Benfica esta época, porque o Benfica tem sido uma equipa de 2 caras, não é? Uma cara para uns jogos, outra cara para outra, ou seja, se calhar o melhor é lavar a cara e no próximo ano vir de cara lavada e ser uma equipa mais consistente em todos os jogos. Mas a realidade é que o Ricardo Horta, para mim, é daqueles jogadores que tem muita qualidade, assim como o Galeno, que nós não entendíamos porque é que tinha saído do Porto e agora acabou por ir novamente para o Porto, era outro jovem também com muita qualidade, assim como outros que andam aí pelo campeonato fora. Por isso é que muitas vezes aquilo que o Sporting fez há um ano atrás e que gastou dinheiro, 5 milhões, 4 milhões, 7 milhões, porque não havia mais para gastar, mas foram buscar jogadores que no nosso campeonato já tinham dado cartas e foram campeões. O Ruben Amorim foi feliz, não só de trazer esses jogadores, mas depois foi campeão também com eles e valorizaram e de que maneira. E este ano já fez novamente, a ir buscar o Edwards, já para precaver se calhar a própria saída do Sarabia. Eu acho que para mim isto é que tem que ser no futebol português, é rentabilizar não só aqueles que se têm dentro de casa, e neste caso o Benfica tem muita gente dentro de casa e principalmente miúdos também com muita qualidade, e depois ir buscar pela certa. Porque hoje em dia não está para os clubes apostarem, principalmente os portugueses, em 20 milhões, em 15 milhões, em jogadores que tu não sabes se realmente vão dar ou não. Para isso, aposta-se naqueles que já se conhece a qualidade. Sendo que aqui estamos a falar de um jogador, Fernando, que pelo menos António Salvador pelo qual pede cerca de 15 milhões de euros, é um pouco mais do que aqueles valores a que o José Calado falava, mas também concordas quando o Calado diz que os clubes portugueses têm andado a dormir relativamente a Ricardo Horta, os grandes portugueses? Concordo em relação ao Ricardo e alguns que andam por aí. Em relação ao Ricardo, é conhecida a minha admiração que eu tenho pelo Ricardo. Atrevo-me a dizer que é o melhor jogador português. Desculpa insistir, mas estás mesmo a tapar o microfone. Talvez seja também pela posição em que estás. Mete direito, mete assim direitinho. Mas atrevo-me a dizer que o Ricardo Horta é o melhor jogador português a atuar no futebol português na atualidade. Isso português, não tenho a mínima dúvida. Acho que é um jogador, marca golos, trabalha, dá golos. Acho que encaixa perfeitamente em qualquer plantel dos grandes do futebol português. Isso aí não tenho a mínima titular. Acredito que possa ser muitas vezes nos clubes, nos 3 grandes. Não tenho. Aliás, o Braga, o Ricardo Horta, o Almusrati também tem muita qualidade. Excelente. Acho que é. Agora, é duro, normalmente é duro negociar com o presidente do Braga e o Sporting
e o Sporting que o diga. Concordo com o Calado, é um jogador que tem 27, não é? 27 anos, tem muito para dar e já fez este ano, já vai indo 16 ou 17 golos, salvo erro. 16 é o segundo melhor marcador, não é? Terceiro. O terceiro melhor marcador. Já foi ultrapassado por Taremi, mas até há pouco tempo estava em segundo lugar. Acho que é um jogador com uma qualidade, com muita qualidade, e é uma pena, feliz o Braga do ter, e é uma pena os três grandes, como diz o Calado, muitas das vezes andarem a dormir. Também achas, Bernardo, como dizia o Fernando, que é o jogador português em melhor forma no campeonato português? Sim, é um dos. Não sei se é o. Português. Pode estar a ser injusto para alguém, mas é um dos. É um craque. Tem aqui um problema neste momento na carreira, que é os 27 anos. E estar no Braga, que é o clube onde António Salvador é bastante duro a negociar. Já resolvi o problema, peço desculpa. Acabado de dizer já dei aqui do Sporting de Braga que não sairia por 15 milhões neste momento. Há aqui um problema também neste negócio, que é o Braga não encaixa todo o dinheiro. Portanto, para o Braga é preciso saber qual é o valor desportivo de um jogador que neste momento vai se tornar o melhor marcador da história do Braga, e o que é que o Braga encaixa ao vender um jogador destes. É preciso ver também que o Ricardo Horta, por exemplo, não quis sair para os Estados Unidos para ganhar um ordenado milionário e preferiu ficar em Braga renovando. E depois, o que é que faz um grande clube neste momento? Dá 15, 20 milhões por Ricardo Horta aos 27 anos. É um jogador que parece-me que, para sair de Braga neste momento, precisará de muito boa vontade da parte de António Salvador. Eu não acho propriamente, muito sinceramente, que os grandes portugueses andem a dormir. Por exemplo, o Sporting acho que quis Ricardo Horta, andou a cheirar Ricardo Horta à época passada. Há aqui uma questão de falta também de poder de compra a certa altura para convencer António Salvador a vender um jogador que é, neste momento, eu diria, o porta-estandarte do Braga. É um craque, é um jogador que faz a diferença e que em vários momentos esta época tem feito a diferença para o Braga, fê-lo no Campeonato Nacional e fê-lo também, atenção, nas provas europeias. Voltando um pouco, Jorge Amaral, aquilo que falávamos há pouco com o Calado, achas que tinha lugar no 11 do Benfica este jogador? Sei, depende muito do modelo de jogo. Por exemplo, se jogasse no modelo de jogo em que Jorge Jesus tinha se calhar algumas dificuldades. Agora, neste de Nelson Veríssimo, se calhar a abertura era muito maior. É um jogador diferenciado, como é evidente, lógico, e neste Braga faz isso. Conhece o jogo, conhece os tempos de jogo, quando deve parar, quando deve acelerar, conhece o posicionamento, sabe quando é que deve, ou em que espaço é que deve entrar, na esquerda, na direita, aparece no meio. Ele tem um movimento naquela bola que vai à trave, que é um movimento de conhecer o movimento do jogo, de saber onde é que a bola vai cair, aparece lá. Portanto, é um jogador diferenciado. Agora, é os tais 27 anos, é os tais 15 milhões, que realmente acho que é um investimento muito grande para um jogador em que não se sabe se vai ser um titularíssimo em qualquer destas equipas, não é? Eu, por exemplo, eu equiparo no Porto, por exemplo, um jogador como é o Otávio, é um Otávio do Porto. É um jogador que é o líder da equipa, não é? Na minha ótica, em termos de liderança do posicionamento. O Otávio não faz 15 gols por ano. Mas o Otávio está um bocadinho mais atrás. Estou a falar em termos de liderança. Não é tão brigão, tem um brigão. Este é mais à frente, este joga mais à frente. É um posicionamento. Fala em termos de conhecer o jogo. Sim, e acho que as equipas grandes, se eventualmente têm um conhecimento de prospecção, são capazes de ir buscar os jogadores lá fora com capacidade e com menos idade, que possam depois render mais. Penso que passa muito por isso. Agora, quero um jogador que encaixava num plantel, em qualquer plantel que tinha grandes possibilidades de jogar, eu acho que sim, seria sempre uma das primeiras opções, pois mediante os modelos de jogo que as equipas possam ter. Agora, é um grande jogador, gosto muito dele, é um dos destaques do campeonato, mas acho realmente que 15 milhões para os nossos bolsos hoje em dia, muito complicado. E certamente que no Benfica, entrar no Benfica, se calhar ia tirar o espaço a muito ou a algum destes jovens que pudesse aparecer. E há também outro aspecto, o Calado, porque há pouco falávamos do aproveitamento que foi feito de Bernardo Silva. Ricardo Horta também já passou pela formação do Benfica. Seria estranho gastar 15 milhões de euros num jogador que o próprio clube formou e deixou sair?
Tantos casos não, assim. O que é estranho é gastar dinheiro em jogadores que nós não sabemos a certeza se realmente têm muita qualidade ou não. Ou então se chegam e não conhecem bem o nosso campeonato e não se adaptam. Isso é que é estranho. Agora, gastar dinheiro em qualidade, não importa se teve, se saiu. Isso acontece muitas vezes aos clubes, não é? Não se valoriza às vezes os jogadores quando estão presentes e depois saem. E depois têm qualidade e depois, obviamente, os clubes querem ir buscar. Mas, de qualquer maneira, para mim, fala-se muito nos 15 milhões, nos 20 ou nos 16. Eu não sei se o Benfica irá pagar esse valor. Agora, a nível de qualidade, tem muita qualidade. Mas pronto, lá está. Vamos ver. O Benfica tem que fazer mudanças no seu plantel. Esta nova época já está à vista de toda a gente. Tem que haver saídas, obrigatoriamente. O teto salarial provavelmente tem que diminuir. Há jogadores que ganham muito dinheiro e não, se calhar para aquilo que fazem na equipa, se calhar é muito dinheiro para aquilo que eles fazem na equipa, que ultimamente às vezes não tem sido muita coisa, e por isso vamos ver. Eu acho que este é o ano realmente onde Rui Costa, como presidente, vai ter toda a responsabilidade daquilo que é, se calhar, muitas das saídas, muitas das entradas, muito daquilo que o Benfica quer fazer neste próximo futuro, naquilo que é realmente não só o plantel, com o seu treinador que vai trazer, mas depois também com ele como presidente. Ou seja, a partir de agora, eu acho que a avaliação como presidente vai começar a sério, porque antes ainda havia o lastro que era deixado não só por Luís Filipe Vieira e pelo plantel que ele fez, não só pelo um treinador que também tinha feito o plantel. Veríssimo apanhou tudo isto a meio gás e a partir de agora as decisões vão passar por Rui Costa e pelo novo treinador. Também em destaque nesta Liga de Ouro vai estar a arbitragem e sobretudo do jogo entre Braga e Futebol Clube do Porto. Taremi foi tirar satisfações junto do árbitro Hugo Miguel durante o intervalo sobre os lances em que reclama penalti. O árbitro respondeu com um sorriso e com um gesto que parecia sugerir que Taremi tinha mergulhado para o relevado, ou seja, que tinha simulado o penalti. É este o momento em que Taremi confronta o árbitro Hugo Miguel. Tinha acabado de acontecer o lance em que o próprio Taremi pede penalti num lance com Ian Couto. Também não foi o entendimento da equipa de arbitragem, que durante a primeira parte também não assinalou outros 2 penaltis a favor do Futebol Clube do Porto, que depois do jogo reclamou e muito. Sérgio Conceição foi a voz desse descontentamento na sala de imprensa, mas também no relevado.